Glória a Deus. Só os irmãos com a paz do Senhor. Ao nosso Deus seja dada toda a honra, toda a glória, toda a adoração, pois só Ele merece todo o poder que tem. Aleluia. Salmo 23. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Está na mesma versão? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Versículo 4. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não temerei de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Aleluias. O Salmo 23, aposto que a maioria dos irmãos aqui conhece de cor. Se for falar para alguns aqui, eles conseguem falar de cor o Salmo inteiro. E alguns até chegam a abrir este Salmo no seu estabelecimento comercial ou até na sua casa, achando de certa forma como se fosse um amuleto para que nenhuma peste chegue perto, que nenhum olho gordo se aproxime, muitas vezes para que nenhum mal chegue até aquele lugar. Mas eu posso dizer aqui de forma errada, porque se você for observar este salmo, lê-lo com uma atenção um pouco maior, nós vamos observar aqui que Davi, que foi o escritor deste salmo, ele não está falando aqui no versículo 4, Senhor, não me deixes passar pelo vale da morte. Não, ele não está falando isso. Ele não está falando, eu não vou passar pelo vale da sombra da morte. Não está escrito isso. Está escrito, ainda que eu ande. A essa altura do campeonato, Davi já entendia uma coisa, que muitos de nós ainda não entendemos. Que o vale na vida, às vezes, é inevitável. O vale que nós enfrentamos em nossa vida, ele entendia algo, que aquele que não saiu de um vale, está passando por um. E aquele que não saiu e não está passando por um, certamente um vale se apresentará à sua frente, na sua vida, porque é desta forma que acontece. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E venceu para quê? Para que no final nós fôssemos coroados com Ele. Então, no vale da vida, sem sombra de dúvida, em nossas vidas sempre se apresentará um vale. E isso é inevitável. Ele ainda diz um pouco mais para frente, ele vai falar, não temerei de nada. Ele está dizendo que mesmo que se apresente este vale na frente dele, o vale da morte, ele não vai temer. E aí eu te pergunto, será que Davi era tão confiante assim com os soldados que estavam com ele, para não ter medo? Será que ele era tão cheio de si, capaz de achar que as suas habilidades favoreceriam ele tanto assim para ele não ter medo? De forma alguma. Nós vemos um pouco a mais que ele vai falar, pois tu. E quando ele fala, pois tu, ele quer dizer, ou melhor dizendo, ele quer explicar o porquê ele falou algo anterior. Então ele diz, não temerei mal nenhum, pois tu, Senhor, estás comigo, tu me proteges e me diriges. E é assim também na sua vida. O vale se apresentará, isso é inevitável. Mas saiba de uma coisa, o seu Deus está com você.
Ele te protege e Ele também te dirige. Aleluias. Quando nós falamos de vale, nós temos que entender algo que, geograficamente falando, vale, ele é uma depressão entre montanhas. Uma depressão entre montanhas. E quando estamos no vale, diferentemente de quando estamos na montanha, quando uma pessoa está numa montanha, ela consegue ver o horizonte com facilidade. Mas quando se está no vale, há uma limitação de visão. E quando estamos no vale da vida, também é desta forma. Nós muitas das vezes não estamos sentindo, e isso nos preocupa. Muitas das vezes nós não estamos enxergando uma saída, e isso nos preocupa. Mas nós temos que entender que muitas das vezes o Senhor Deus nos leva para o vale, para que você se torne um pouco mais dependente dEle. Ele é a sua bússola. Você não está enxergando, quem sabe, um palmo à sua frente. Tudo parece que está muito limitado. Mas com o Senhor Deus do seu lado, saiba de uma coisa: o vale vai passar, o vale vai ficar para trás, porque o seu Deus está com você. Acredite nisso. O vale da vida, ele se apresenta de várias formas diante de nós. Talvez o vale que você esteja passando seja um vale parecido como o vale da qual um comandante sírio passou. Homem de vitórias. Um homem que ele era um homem muito importante no seu país, da Síria. Eu estou falando de Naamã. Ele era um homem respeitado. Pode-se dizer que este homem, ele tinha de tudo. Mas, quem sabe, ao amanhecer, ele se olha no espelho e percebe que encontra alguns hematomas, algumas manchas avermelhadas ou esbranquiçadas. Ou quem sabe, ele veio da batalha, ele era um comandante sírio, e ele percebeu essas manchas no seu corpo. Talvez a princípio, eu estava pensando na minha casa, talvez a princípio ele tenha achado que, por ele ser um soldado, um comandante, no embate da luta, obviamente machuca a carne e cria hematomas. E possa ser que no momento, a princípio, aquilo não chamou muita atenção dele. Mas se passa alguns dias e ele percebe que aquilo começa a piorar. Aquilo começa a ficar pior. E talvez nas madrugadas, como é dessas doenças, ele tenha ficado com um certo calafrio. E ele, como um homem importante da Síria, ele como um homem conhecido na Síria, influente na Síria, ele talvez tenha se levantado e falado: eu vou no curandeiro, eu vou num médico. E provavelmente, por a sua influência, ele foi no melhor que tinha. Ele foi no melhor que ele podia ter ali da Síria. E posso dizer que naquela área da Mesopotâmia, para a época, aquele era o lugar onde a medicina era mais avançada na época. E ele foi e entrou, quem sabe, no consultório daquele médico. E o médico examinou ele, provavelmente por causa da grande sabedoria, porque era o melhor médico, ele já deve ter logo de cara percebido o que significava aquilo. Naamã, ele recebe um diagnóstico desfavorável para ele. Ele recebe um diagnóstico da qual abalou muito a vida dele. Ele estava com uma doença de pele. A Bíblia não fala exatamente se era lepra, mas tudo indica que era lepra. A lepra era uma doença, principalmente daquela época, que quando não matava, deixava a pessoa muito limitada. E muitas das vezes, por ser uma doença que era transmissível, a pessoa teria, independente de quem ele era e qual posição que ele tinha na sociedade, ele tinha que se afastar, porque senão a lepra ela se espalhava. Então imagina você que Naamã ele sai daquele consultório, agora não somente com o seu corpo debilitado, não somente com sua pele
danificada. Não, ele sai dali também com sua mente em turbilhão. A mente dele ali, provavelmente quando ele entrou, o rosto dele ainda estava elevado, porque ele não sabia se era essa doença. Ele entrou com muito orgulho, quem sabe naquele consultório, porque todo mundo o conhecia. Mas quando ele recebeu esse diagnóstico, ele sai dali de cabeça baixa. Já não era mais o homem que era antes, porque ele sabia o que aconteceria a partir dali. Então, Naamã, ele começa a enfrentar um vale em sua vida, o vale da doença. E, obviamente, o vale do desespero também. Mas nós podemos aqui tirar algumas lições da vida de Naamã. Naamã, ele era um homem que, por causa de suas vitórias, ele obviamente era um homem ríspido. Provavelmente ele era um homem que andava nas ruas de cabeça em pé. Era um homem que tinha muita rispidez, quem sabe, até porque ele era um comandante sírio, e soldados e comandantes naquela época, se hoje requer um certo rispidez, no bom sentido, imagina naquela época. Mas então nós podemos ver aqui que, vou avançar um pouco, porque não é somente essa história que eu quero explanar aqui para os irmãos, mas todos nós conhecemos que Naamã, o que aconteceu? Naamã, ele chegou, uma das suas escravas, chegou e falou para ele que em Israel existia um profeta que poderia ajudá-lo. Então Naamã, tem toda uma história ao redor, mas no fim a questão é que Naamã foi até onde ele estava. Então o profeta Eliseu, ele nem sequer quis ir até ele conversar com Eliseu. Apenas mandou com que o seu ajudante fosse até ele e falasse para ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Naamã, um homem ríspido e quem sabe de nariz em pé, aquele rio era um rio muito sujo. Então ele ficou estressado, ficou com raiva. Primeiro porque Eliseu, ele nem sequer quis ir falar com ele. Segundo, falou para ele ir e mergulhar naqueles rios sujos. Ele chega a dizer: será que na Síria não tem rio melhor do que esse? Ou eu achei que pelo menos ele iria chegar até mim, colocar as mãos sobre a ferida, orar ao seu Deus para que eu seja curado. Mas não foi assim o que aconteceu. E não é assim muitas vezes para nós. Nós queremos que seja de uma forma, mas às vezes não é. É da forma com que Deus quer que seja. Mas para isso, saiba de uma coisa: é necessário obediência, obedecer às ordens do Senhor. Mas Naamã ia fazer isso? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que ele foi para um canto e ficou muito irado, com muita raiva. E ele não ia mergulhar no rio. Só que aqui nós conseguimos extrair uma lição muito importante. Estarmos na hora do momento do vale, nós devemos estar cercados de pessoas que têm a palavra de Deus na boca. Veja a importância disso. Naamã, então, ele fica estressado, fica no canto, e ele não ia mergulhar no rio. Só que chega alguns empregados dele e insistem para que ele faça aquilo, para que ele obedeça. Veja a importância de ter pessoas que te estimulam à obediência, a obedecer a palavra de Deus. Pessoas que tenham a palavra de Deus na boca. E talvez você possa dizer: como que eu vou saber isso? Como que eu vou saber se uma pessoa ela é de Deus, se ela tem uma palavra que é de Deus? Saiba de uma coisa: se qualquer pessoa, não importa a posição que ela ocupe na sociedade, ou na igreja, ou em qualquer outro lugar, se uma pessoa ela te dá um conselho,
que esteja fora da orientação da palavra de Deus, da Bíblia, recuse. Se um anjo descer aqui e falar, te der um conselho, tudo que estiver fora da palavra de Deus, recuse. Então, como nós sabemos se uma pessoa tem a palavra do Senhor, se uma pessoa tem a palavra de Deus? Veja a orientação bíblica, a palavra do Senhor nosso Deus. Então, perceba isso, a importância de quando nós estamos no vale, nos cercarmos de pessoas que tenham Deus na vida, que tenham a palavra de Deus, a palavra do Senhor na boca. Mas às vezes, também, o vale, ele se apresenta de uma outra forma. Uma mulher, ela era casada com um membro dos profetas na época. E este homem, ele veio a falecer. Ele morreu. E então ela estava passando por um vale do luto. Só quem passou por luto sabe do que eu estou falando. Só quem perdeu um ente querido, perdeu um pai, perdeu a mãe ou perdeu um cônjuge, sabe que por um tempo, tudo que você pensa, tudo que você fala, tudo que você vê, lembra a pessoa. E acredite, se eu estou falando que geograficamente um vale é uma depressão entre montanhas, não há depressão maior do que o luto. E o luto é um perigo, porque o luto ele pode literalmente levar uma pessoa à depressão. Tamanha é a dor do luto. Dor que muitas das vezes eu posso dizer que é uma dor maior do que a própria dor física. É a dor no coração, é a dor de um luto. Só quem passou pode dizer realmente como que é. Então, essa mulher estava passando por um luto. O seu esposo havia morrido e ela estava ali, só que ela tinha uma vantagem, vamos dizer assim. Ela tinha os seus filhos. Ela tinha 2 filhos. Aí eu já começo a imaginar também. Ela tinha 2 filhos, estava passando por um luto. Quem sabe um dos seus filhos tinha a cara do seu esposo. E toda vez que ela olhava para o seu filho, ela começava a lembrar do seu esposo. E quem sabe aquilo dava uma aliviada no luto dela. Graças a Deus por isso. Só que se passa um tempo e os problemas financeiros começam. O seu esposo, ele devia aos credores. E vendo que o esposo dela havia morrido, os credores começaram dia após dia a perturbá-la, para ver se ela pagaria as dívidas do esposo. Mas ela não tinha condição disso. E naquela época, se uma pessoa ela não pagasse as suas dívidas, os seus filhos eram pegos para trabalhar como escravo. Veja a ameaça e o vale que aquela mulher estava passando. A única esperança que ela tinha, o único alívio que ela tinha era os seus filhos. E tinha grande possibilidade de ser tirado dela. E nesse momento, e nesse vale, e nessa dificuldade, e nessa aflição, essa mulher, ela começa a recorrer. E aqui está uma lição dessa história. No momento de aflição, no momento de tristeza, no momento em que o vale se apresenta diante de nós, nós temos a quem recorrer. Aquela mulher, ela foi falar com um homem, porque ela, assim como aquela menina, escrava de Naamã, ela lembrou que existia um profeta em Israel. Aqui, o profeta, ele pode ser simbolizado pelo próprio Deus. No momento da aflição, no momento da angústia, no momento do embate da vida, nós podemos sim se achegar ao nosso Deus. Lembremos que há um Deus em Israel, há um Deus em nossa vida, e obviamente
Ele não está feliz em te ver desse jeito, mas entenda, é necessário passar pelo vale. O vale é necessário e é inevitável em nossas vidas, mas Ele está lá, o nosso Senhor Jesus está lá. Nós vamos olhar no Salmo 18, versículo 6. Calma, vai colocar para nós. Essa mulher, ela lembrou, quem sabe, deste salmo. No momento em que algo que era a única esperança dela, o único alívio ia ser tirado dela, ela pensou nisso. No meu desespero eu clamei ao Senhor e pedi para que Ele me ajudasse. Do seu santo templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz. Ele escutou o meu grito de socorro. O Senhor Jesus, Ele escuta o seu pedido de socorro. Você não é qualquer pessoa jogado, você é filho de Deus. Então, no momento da aflição, no momento da angústia, no momento do embate da vida, porque eu sei que você está passando por isso, senão o Senhor Deus não teria falado para mim falar o que eu estou falando aqui. Eu sei que você está passando pelo vale, e para você que não está, se prepare, porque o vale se apresentará diante de você. Mas como nós devemos se posicionar diante disso? Como nós devemos estar no momento em que o vale ele se apresenta diante de nós? Nós temos que saber que no desespero nós podemos recorrer a um Deus todo-poderoso, a um Deus que pode te tirar deste vale. Mas nós temos que saber também de uma coisa, que muitos de nós não gostamos nem de escutar. É necessário passar por o vale. Por quê? Porque o vale, ele tem um propósito. O vale, Deus não apresenta vale diante de nós, simplesmente para te ver em sofrimento em momento algum. Não pense isso. O vale se apresenta diante de nós porque Deus precisa que nós sejamos modificados. Ele precisa que nós mudemos, crescemos nele. E o único lugar para que o Senhor faça isso é no campo de batalha, é no vale. Mas para isso é necessário um posicionamento nosso. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. É no vale em que Deus nos transforma. É no vale. Muitas das vezes, nós imaginamos que quando nós nos ajoelhamos diante de Deus e vemos uma dificuldade em nossa frente, nós vamos orar e levantarmos dali e o problema estará resolvido. Não é assim que funciona. É necessário uma dependência de Deus. Talvez Deus tenha te colocado neste vale para que você seja dependente dEle. Dependente somente dEle. Talvez você possa estar se sustentando em sua mente e não se enfraquecendo, porque você acha que o fato da conta bancária sua estar recheada, você não vai ter problema nenhum, e nós vimos isso em Naamã. Naamã não tinha saído, todo o dinheiro que ele tinha não valeu de nada. Toda a influência que ele tinha não valeu de nada. A única coisa que fez com que ele saísse daquele vale, fosse limpo, foi a obediência ao Senhor e esta dependência de ter pessoas ao seu redor. Então isso são estratégias para nós sairmos do vale. O que o Senhor Deus está falando aqui, eu já estou finalizando, não quero demorar muito nisso, mas o que Deus está falando nesta noite? Deus está falando, eu te sustentei antes, por que você está tão tenebroso neste vale que está passando agora? O vale passado, você também achou que você iria morrer, que você ia parar. Você pensou, quem sabe, até desistir. Olha você aqui. O Senhor te sustentou. Ele te fortaleceu no vale anterior. Ele te fortaleceu, Ele te fortalecerá neste também. Você não vai cair, você vai passar por esse também e cantar um hino da vitória do outro lado.
Talvez o Senhor Deus tenha colocado você neste vale agora, neste momento da qual você está passando, para você buscar mais Ele. O Senhor diz: busque-me e encontrará. Busque-me, bata a porta e eu vou abrir. O Senhor Deus, Ele quer ter uma intimidade com você. O Senhor Deus, Ele quer que você esteja com Ele todos os dias. Ele quer que você feche a porta do seu quarto, se ajoelhe, clame a Ele, porque Ele vai te responder. Entenda, Ele vai te responder. Ele vai te responder. Nós vemos isso em 1 Samuel 21, 8 e 9. Já estou finalizando. Para entendermos o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. E saia daqui sabendo disso. Samuel ouviu o que eles disseram. 21, 8. Davi disse a Aimeleque. Davi aqui, ele estava passando também por um vale nesse momento. Ele estava sendo perseguido por Saul. E ele vai até a cidade onde está esse sacerdote Aimeleque. E ele chega lá e diz, versículo 8. Ele vai porque ele estava com fome, os seus soldados também estavam com fome. Então ele foi até o sacerdote Aimeleque pedir pão. E ele pediu pão e Aimeleque deu os pães. Só que logo depois ele disse: você tem uma espada ou uma lança para me dar? Eu não trouxe a minha espada nem outra, por causa das ordens do rei. Eu saí com muita pressa. Aimeleque respondeu: tenho a espada de Golias, o filisteu, que você matou no vale do Carvalho. Veja bem, o que o Senhor Deus está fazendo com Davi aqui é a mesma coisa que Ele está querendo fazer com você hoje aqui. Davi estava desesperado, Davi estava aflito, Davi estava com medo, estava passando por um vale na sua vida, o vale da perseguição. Ele estava correndo de Saul, mas veja que o Senhor Deus, Ele faz Davi lembrar de um outro vale que ele estava, o Vale do Carvalho. O Vale do Carvalho foi quando um homem de quase 3 metros de altura, guerreiro, começou a insultar todos os santos dias Israel, querendo um soldado para ele destraçar. E Davi, vendo aquilo, cheio do poder, cheio da graça do Senhor, ele chega e derrota Golias, e com a própria espada de Golias corta a cabeça de Golias. E eu acredito que no momento de desespero, no momento em que ele estava fugindo de Saul, ele nem se lembrava disso, mas o Senhor Deus faz isso com ele, mostra para ele, faz com que ele lembre. Eu imagino Davi pegando aquela espada e se lembrando, Deus faz de propósito. O Senhor me deu a vitória no Vale do Carvalho. Ele dará a vitória neste vale que eu estou passando aqui também. Você está aqui de pé porque Deus te sustentou, porque Deus te fortaleceu. Quantos vales você já passou? Quantos vales que você achou que não teria mais jeito? Ou você desistiria, ou você morreria. Você pensou que até estivesse passando pelo vale que Davi estava passando, pelo vale da morte. Mas o Senhor Deus, Ele te sustentou, você está aqui. Ele vai te fortalecer neste novo vale que você está passando. Ele vai te fortalecer, Ele vai, acredite. Mas para isso, 2 coisas importantes aqui de tudo isso que eu disse. Falar igual o pastor fala, se você sair daqui e não lembrar de nada do que eu estou falando, lembre de 2 coisas. No vale, busque ao Senhor mais do que a qualquer momento da sua vida. Porque muitos passaram pelo vale e ficaram no vale.
morreram no vale. Então Deus está dizendo: passe pelo vale. Este vale é importante, vale para você crescer, mas para isso é necessário que você busque a Ele, mais do que a qualquer momento da sua vida. Segundo, cerque-se de pessoas que têm a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus, que este vale, ele vai passar assim como qualquer outro já passou na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Deus deu vitória e dará novamente. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Fui bem curto. Aleluia. Glorificado é o nome santo do Senhor. Oremos nesta noite para que o Senhor nosso Deus fortaleça os nossos passos neste vale, nesta caminhada, neste deserto da qual nós estamos passando. Senhor meu Deus, eu te glorifico, te exalto, Senhor, porque sabemos que o Senhor está conosco. Sabemos, Senhor, que o Senhor é nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza no momento de tristeza, no momento de aflição. Senhor meu Deus, eu não sei o que este irmão está passando, Senhor Jesus, mas o Senhor sabe. Eu te peço em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, fortaleça os passos deles, fortaleça as pernas deles, Senhor, para que ele passe por este vale, pois tu dará a vitória, Senhor meu Deus. Eu te peço, enche-nos com tua graça, com o teu Espírito Santo, pois é Ele quem nos fortalece, Senhor, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos guia, Senhor. Guie-nos, Senhor Jesus, através da tua palavra, Senhor meu Deus, e faça com que nós passamos deste vale, Senhor Jesus. Eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.